Olá, bom dia a todos. Live do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos do Idoso do Ceará, dia 23 de outubro de 2020, às 11 horas. Restituição de direitos das pessoas idosas no Brasil. Trata-se de mais um evento apoiando a tramitação em regime de urgência e aprovação do PDL 454 de 2019, junto à Câmara dos Deputados. É uma iniciativa conjunta da Rede de Conselhos de Pessoas Idosas da região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, com o apoio do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos do Idoso do Ceará. Contextualizando, o PDL 454 de 2019, de autoria do deputado Chico D'Angelo, objetiva a sustação do Decreto 9893 de 2019, decreto este que destituiu o colegiado legitimamente eleito do Conselho Nacional da Pessoa Idosa, o CNDI, e também o reestruturou, trazendo assim grave violência institucional às pessoas idosas de todo o país e ao restante da população. O projeto de decreto legislativo, o PDL 454 de 2019, já tramitou pela Comissão do Idoso na Câmara dos Deputados, a chamada CIDOSO, com um relatório muito favorável à sua aprovação. Agora, ele deve ser pautado e levado à votação e aprovação na Câmara dos Deputados. E, para tanto, preparamos essa live para um maior esclarecimento. Teremos a presença de Vina Leite, presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos do Idoso do Estado do Ceará, e de Lúcia Secote, representando a rede de conselhos da região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Com você, Lúcia. Obrigada, Carol. Bom dia a todos. Bom dia, Vina. Bom dia, CEDI, né? Ceará, Conselho Estadual do Ceará. Um prazer enorme estar com vocês. E, né, tantas vezes a gente tem conversado sobre essa importância, né, da valorização dos conselhos estaduais. E é o objetivo desse nosso trabalho, como a gente, né, tem falado nessas lives que nós estamos realizando desde o início de agosto. Essa é a 11ª live, e a gente agradece imensamente, já em público, a deliberação do colegiado, Vina, em apoio ao CNDI destituído, ao PDL 454, né, que objetiva a sustação do decreto 9893, que nos destituiu. Seja bem-vinda, Sueli, que está nos bastidores aí ajudando hoje nos encaminhamentos, e seja bem-vindo, Ceará. Vina, passo para você. Né, sei da preocupação, né, que o CEDI tem, esse colegiado forte, relevante, que você hoje está presidindo, representando a governamental, né, os representantes governamentais, mas principalmente gostaria de trazer também, que eu sei do trabalho profícuo que vocês vêm realizando há muito tempo aí no Ceará, né, e a preocupação, né, que vocês tem de trazer não só a valorização do colegiado estadual, mas também dos colegiados municipais e todo o trabalho que vocês vêm realizando nesse sentido. Seja bem-vinda, a palavra é sua. Muito obrigada, Lúcia. Obrigada à rede pelo convite. É uma honra estar participando dessa discussão e uma oportunidade histórica. Quero cumprimentar a todos que nos veem agora pelas redes sociais e nos verão depois, porque os vídeos ficam disponíveis, então a gente tem a oportunidade de falar, né, de ser ouvido em outros momentos que não o de agora ao vivo. Mas eu gostaria, antes de mais nada, me apresentar um pouquinho. Então, bom dia a toda a comunidade surda. Espero que, de alguma forma, essa nossa entrevista e bate-papo chegue até vocês. A comunidade cega e a pessoas de baixa visão, eu gostaria de fazer uma rápida audiodescrição, uma autodescrição, né? Eu sou uma mulher de pele branca, uso óculos, tenho cabelos curtos, em cima dos ombros, claros, visto nesse momento uma blusa com estampas, né, de plantas e flores. Estou num ambiente de meu escritório e, bom, essa é a minha autodescrição física,
mas gostaria também de me descrever rapidamente também para as pessoas poderem me conhecer. Meu nome é Vina Leite, como falei, eu sou fisioterapeuta de formação, sou sanitarista, sou especialista em saúde do idoso, sou professora, sou licenciada e com especialização em processos educacionais da saúde. Então, sou uma profissional da saúde, né? Com 20 anos de experiência na área justamente do atendimento ao idoso, da assistência, hora docência também. Fui professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, das especializações do Sírio-Libanês, da Fiocruz, durante alguns anos. Morei no estado do Rio Grande do Norte, lá tive a oportunidade também de trabalhar com apoio e como referência para o Ministério da Saúde, no programas do Ministério, como o Mais Médicos. E desde 2018 eu retornei ao Ceará, que é minha terra de origem, eu sou da cidade de Juazeiro do Norte, aqui no Cariri do Ceará. E eu voltei para minha terra, para estar mais próximo também à minha família, aos meus pais, que também são idosos, têm uma idade avançada e precisam também desse meu apoio. Então, eu retornei ao Ceará e, na oportunidade de meu retorno, recebi o convite do governo do estado para compor a Coordenadoria de Políticas Públicas para Pessoas Idosas e as Pessoas com Deficiência do estado. Essa é uma coordenadoria da Secretaria de Direitos Humanos e faz parte da Secretaria de Proteção Social, Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, né, do governo do estado. Desde julho deste ano, eu passo a compor o novo colegiado do Conselho Estadual de Direitos do Idoso, do CEDI Ceará, justamente porque houve a renovação, né, da gestão, houve a eleição do novo colegiado, e por eleição acabei sendo eleita como presidente do Conselho, representando o governo, porque nessa alternância agora seria do representação governamental. Mas minha vice-presidente, a senhora Amélia Prudente, é representante da sociedade civil. E, na oportunidade, já conversando, né, com os conselheiros, nas nossas reuniões colegiadas, perguntei a eles, provoquei o conselho sobre a posição dos conselheiros a respeito do decreto, né, 9.893 de 2019, e a posição dos conselheiros a respeito dessa questão. Porque uma coisa é o que nós nos posicionamos na vida privada, nossas opiniões, né, nos nossos círculos e decisões sociais, e outra é o que a gente institucionalmente representa. E eu não poderia representar uma opinião contrária ao decreto se a maioria dos conselheiros se posicionasse de forma diferente. Eu tive a preocupação de realmente perguntar ao conselho, dentro de uma reunião ordinária, e o que foi deliberado era que o Conselho Estadual de Direitos do Idoso do Ceará se posicionava contra o decreto 9.893, como a Lúcia já colocou, né, que destituía o Conselho à época, e de que forma iríamos enfrentar essa situação, porque não adianta só ter uma posição, né, ter uma fala de oposição, mas também não termos uma postura e sermos proativos nesse enfrentamento. E esse movimento ativo, ele é quem faz o controle social acontecer. A época que eu estava na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, eu dava aula para cursos da área da saúde, né, de medicina, farmácia, o curso de gestão pública, e as disciplinas eram de planejamento estratégico e políticas públicas. E algumas de minhas aulas diziam respeito justamente ao controle social. Na época, como eu falava muito sobre as questões do controle social para a saúde, né, eu resgatava um pouco do histórico da construção do Conselho Nacional de Saúde, do controle social no Brasil, mais especialmente da saúde, mas todo o controle social, né, de uma forma geral, e sempre dizia para os meus alunos, o controle social, ele não é uma novidade, a gente acha que é algo da Constituição de 88 para cá, mas ela não é. Ela tomou uma forma diferente. O controle social passa a ter outro significado e outra forma de se constituir a partir da Constituição,
cidadã de 88, mas antes já existia. Por exemplo, a era de Vargas, nos anos de 1940, o governo entendia o controle social como um controle feito do governo para a sociedade, controlar a sociedade. Esse era o sentido do controle social. Era o governo que chamava as conferências e determinava quando elas aconteceriam, em que ano elas iriam acontecer. Então, era de uma forma autoritária e vertical essa decisão. Com todo o movimento de redemocratização, de luta política do país, a partir do final da década de 1980, a gente toma uma nova consciência, né, e se empodera desse controle social, e ele se modifica, passa a ser uma representação institucionalizada a partir da representação paritária das entidades da sociedade civil, mas também governo, né, formando os conselhos nos municípios, nos estados, com a alternância, né, precisando e devendo ser paritária, quer dizer, a gente garante isso de forma constitucional, para que a sociedade civil ela tenha a garantia de ser representada, de ser ouvida, e de continuar lutando pelos seus direitos, porque o direito a gente consegue, mas a gente tem que diariamente lutar por ele, porque senão acontece o que está acontecendo desde o ano passado, né, com o Conselho Nacional dos Direitos do Idoso. Então, a gente precisa sempre estar em alerta, porque o que está acontecendo, e vem acontecendo, é um movimento de retorno ao início do século passado, onde o governo tinha o controle social da sociedade, né? O governo determinava, o governo tinha a autoridade para determinar quem seria presidente de conselho, quando seria uma conferência, se ela aconteceria ou não, se haveria recursos, quer dizer, começa a desorganizar, desestruturar dessa forma, destituindo o poder, fragmentando, né? Colocando a semente da divisão, inclusive entre os próprios estados, porque onde existe a divisão, né, as pessoas se tornam mais frágeis, mais fracas. Nós só conseguimos lutar, né, pelas nossas pautas se nos unirmos. Esse é um ponto muito importante. Então, ele começa a colocar, inclusive, a semente dessa divisão, dessa separação, dessa divergência, para que as pessoas se enfraqueçam, os movimentos se enfraqueçam. Então, um Conselho Estadual de Direitos do Idoso no Ceará, um conselho forte, um conselho que teve no seu colegiado anterior a presidência do Dr. Rafael Castelo Branco, uma pessoa da sociedade civil e da OAB, da Comissão de Direitos do Idoso da OAB, então, um parceiro, inclusive, com quem eu tive oportunidade de trabalhar, porque no trabalho da coordenadoria, eu tentei me aproximar imediatamente, quando eu entrei, no ano passado, do conselho, me aproximar ao máximo, porque quanto mais as ações, né, de governo estiverem próximas aos anseios da sociedade civil, e o conselho ele traz essa representação, é ele que representa esses anseios, né, ele quem traz essa fala da sociedade civil. Então, quanto mais a gente estivesse próximo, as ações da coordenadoria estivessem conectadas com esses anseios, melhor. Então, nós fizemos um planejamento estratégico, por exemplo, para esse ano 2020, muito baseado nas ações, nas sugestões do próprio conselho, do colegiado anterior. Então, eu venho muito próximo ao conselho desde o ano passado, agora, então, mais ainda, né? Já que estou, de fato, no conselho. E aí, Lúcia, eu acho que, assim, o trabalho do conselho, ele não é só o de ou fiscalizar ou monitorar as ações de governo, questões orçamentárias, estar atento à defesa dos direitos do idoso, o enfrentamento da violência e da violação de direitos, mas ele também tem um papel formador, e eu entendo esse papel formador porque sou educadora, né? Sou uma formadora, seguidora, inclusive, dos passos do mestre Paulo Freire, então trabalho com metodologias ativas, sempre trabalhei com rodas discursivas, com terapia comunitária, então eu trabalhei e sempre estive nesses espaços, né? Aqui no Ceará, lá no Rio Grande do Norte também, na Paraíba.
Então, a gente vem fazendo essa conversa, essa estimulação para os conselhos municipais aqui no Ceará, para que eles tenham essa preocupação também de formar para o controle social. Nós temos que ter essa preocupação de formar para o controle. Nós estamos em órgãos, entidades, instituições de representação, mas amanhã serão outras pessoas. Que outras pessoas serão essas? Né? Nós precisamos dar... não dá, porque isso não é algo que se dê. É algo que se estabelece, que deve ser sempre pleiteado ao protagonismo da pessoa idosa. Mas dentro dos espaços, no protagonismo da pessoa idosa, outras gerações precisam estar presentes também, porque precisam ter essa renovação. Os conselhos vão precisar dessas renovações, não só os conselhos, né? Todos os espaços precisam se renovar, e aí a gente precisa instigar isso entre os mais jovens, entre os adolescentes, entre as crianças, porque essa perspectiva política, ela não aparece de repente, de um dia para o outro, quando você já é adulto, né? Essa tomada de consciência política. Isso é algo que vem em formação, e eu só estou, por exemplo, aqui agora porque eu tive a oportunidade de uma discussão, de uma formação política, desde a minha infância. O meu pai, ele era de uma liderança da associação comunitária no Juazeiro do Norte, e muito envolvido com as lutas da comunidade dele, fundou a Associação dos Moradores do Bairro, minha mãe também professora, me levando para esses espaços, ela também é advogada, então a gente começa a discutir isso dentro de casa, nas escolas, né? Nos grupos da igreja, e isso vai formando, né? Vai nos formando enquanto cidadãos. Até que eu, nessa trajetória toda, eu chego até aqui. Então, eu acho importante a gente, enquanto conselho inclusive, mas também enquanto coordenadoria, e eu penso que todos nós, né, que lidamos e tratamos com as questões políticas e de controle social, a gente tem essa missão também, essa responsabilidade de fomentar nas novas gerações essa consciência cidadã, a luta pelos direitos, mais exatamente agora, né, especialmente agora da luta pelos direitos do idoso. O idoso, que é uma população que só cresce, né, a população idosa brasileira cresce, precisa de políticas públicas fortes e precisa dizer o que precisa. E para ter voz, precisa de espaços de representação como a dos conselhos nos estados, municípios, estados e na nacional. E se a gente não garantir esse espaço de fala e de poder, porque a fala é poder, né, no Conselho Nacional, a gente vai daqui a pouco perder também nos estados, nos municípios, dentro das nossas escolas, nas ruas, e a gente vai daqui a pouco, e não demora muito tempo, perder o direito, inclusive, da fala, e a gente não quer que isso aconteça mais no Brasil. Então, a gente não pode nem se calar diante do que está acontecendo e nem agir de forma passiva, tem que agir de forma ativa, proativa, e pensar em formas de enfrentamento e de união. Essa é a fala que eu trago, basicamente é minha, mas é também do Conselho Estadual, e aí eu queria também lhe ouvir e ouvir também as pessoas que estão aqui nos assistindo, as suas perguntas e comentários para a gente bater um bate-papo. Obrigada, Vina. Antes, vou pegando o seu gancho, né, vou fazer minha autodescrição, porque realmente você tocou num ponto importante que muitas vezes a gente esquece, né, que outras pessoas, que as pessoas com deficiência visual, auditiva também estão acompanhando, também precisam acessar, né, os direitos fundamentais, precisam também ter conhecimento das discussões que estão acontecendo na sociedade. Então, eu sou morena, cabelo crespo, arrepiado, né, uso óculos, né, estou usando uma blusa marrom, né, meio furadinha, estou com um colar, que é uma florzinha, que eu ganhei de uma pessoa muito querida e representa todo esse elo de amizade que a gente tem, né, com os conselhos estaduais, municipais, tem esse carinho, né, com a política pública e o controle social. Estou num ambiente também de escritório, uma estante preta atrás, com alguns livros, e um quadro, né, do Arco da Lapa, no Rio de Janeiro.
Agradeço muito a sua autodescrição, porque me permitiu também fazer a minha, coisa que a gente acaba esquecendo. Isso é muito importante. Você traz questões interessantes, importantes. Você trouxe aqui, né, o Rafael, né, Castelo Branco como ex-presidente. Também preciso dizer que o Rafael Castelo Branco, ele também integrava, né, o colegiado destituído, representando a OAB Nacional. Ele, inclusive, era o coordenador da comissão de normas, que trabalhou, né, que sustentou a nossa defesa essa que foi protocolada na Casa Civil e no Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos no dia 15 de maio. Inclusive, nós não obtivemos resposta dessa defesa protocolada até hoje. A resposta que nós tivemos foi a publicação do decreto 9.893. Não gostaria também de esquecer, né, e é importante, que a primeira presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa do Brasil foi uma cearense, né, a Mariazinha Barroso, que trabalhou, que se mobilizou, que esteve à frente, juntamente com outras entidades, fazendo essa mobilização para que efetivamente existisse o Conselho Nacional dos Direitos, na época, né, Conselho Nacional dos Direitos do Idoso, e isso é muito importante, porque ela trouxe todo o seu conhecimento, a sua experiência, né, a sua luz, né, nesse trabalho, mas, acima de tudo, ela trouxe toda essa discussão que acontece sobre o controle social, toda a sua experiência nesse quesito. E você traz um outro dado importante, Vina, que é essa discussão tem que acontecer dentro da casa, dentro dos lares. A participação social e o controle social não acontece por acaso. E aí você traz a questão do Getúlio Vargas, né? E a gente fazendo um paralelo, né, que dia 5 de outubro, agora nós tivemos a comemoração, né, 32º aniversário da promulgação da Constituição Federal de 88, mas a gente não pode deixar de falar que em 37 Vargas decretou, vamos dizer assim, uma Constituição, né? Porque era eu faço, e ele trabalhava sob decretos. Isso é importante que você traz, porque assim se assemelha muito com o que nós estamos vivendo hoje. O decreto que extinguiu, limitou, reconfigurou os conselhos nacionais, o decreto que remodelou, deu uma nova uma nova configuração ao CNDI, o decreto, né, depois do CONANDA, que mexeu com o CONANDA, só voltou a funcionar o CONANDA porque ganhou na justiça uma liminar, o decreto do CONAMA, o decreto que mexeu com o CONAD, isso falando na área do controle social, né, sem a gente ir para outras áreas. Então, se assemelha muito, e é por isso que na defesa construída dentro do CNDI, dentro do colegiado destituído, a gente entende o decreto 9.893, conhecido como 9893, inconstitucional, porque ele fere a Constituição de 88. E se um governo que está ferindo a Constituição, ele não está cumprindo com que ele, né, eleito pelo povo, né, jurou respeitar, que é a Constituição de 88. Então, essa é uma primeira questão. E a gente não poderia também deixar de falar, né, dentro dessas questões, a Vina trouxe, né, essa sua questão, sua atuação, né, como profissional da área da saúde, e uma questão que a gente sabe que uma característica da velhice é a feminização. E nós estamos no Outubro Rosa. Então, eu gostaria de provocar você, Vina. Como você vê essas campanhas? Como que você vê, como hoje presidente do Conselho Estadual do Ceará, também coordenadoria, também como mulher, né? Como a gente pode avançar, né, nesse entendimento do que está acontecendo no envelhecimento da população brasileira? A gente vê ainda pessoas negando esses dados. E como a gente pode avançar na questão não só da saúde da mulher, porque envelhecimento não é falta de saúde, envelhecimento, muito pelo contrário, né, significa que a gente está cada vez mais, né, é o avanço da medicina, o avanço, né, dos indicadores sociais, né, que a gente pôde chegar até o envelhecimento populacional que a gente tem tanto trabalhado.
Então, como que vocês estão pensando e trabalhando, né, trazendo, vamos dizer, uma questão, fazendo um entrelaçamento com o Outubro Rosa? Sim, é uma preocupação não só do Conselho, né, na sua programação, mas também da coordenadoria da qual eu faço parte, não só nesse momento, né, nesse mês alusivo à campanha de prevenção ao câncer de mama, mas sempre, para que a gente tenha uma, vamos dizer, uma desconstrução desse paradigma da pessoa idosa como uma pessoa muito frágil, com pouca orientação, ou uma pessoa que precisa de cuidados de ou tutela de outro. Então, o que nós temos incentivado sempre é que exista o protagonismo da pessoa idosa, e que a pessoa idosa também ela possa ser enxergada como alguém a contribuir, né, com a sociedade, estar ativa, estar contribuindo com a sociedade. Nesse sentido, nós precisamos pensar em duas perspectivas: o de incentivo do protagonismo da pessoa idosa, para que as pessoas idosas, né, estejam nos espaços fazendo essa discussão, e outra para que as políticas públicas pensem sempre em ações de proteção, e aí da assistência, da saúde, né, da assistência social, da saúde, da proteção, da segurança, da educação, do lazer, de tudo. Aí a questão da saúde. A saúde, a gente sabe, né, que essa é uma preocupação da prevenção do câncer de mama, é uma preocupação que tem que ser de todas as idades, né, mas é claro que com as mulheres a partir dos 40 anos ainda maior, e é importante que a gente tenha campanhas assim, alusivas, porque desperta na sociedade ainda o tema e a preocupação, e nos faz mobilizar, né, estarmos mobilizados dentro das políticas públicas e dentro das entidades para discutir o tema. Mas o tema da temática da saúde, da proatividade, do protagonismo, ele é sempre presente, não só nas ações da coordenadoria, mas do Conselho também. Eu vou dar como exemplo duas ações, dois projetos. Um dentro da coordenadoria aqui no Ceará, que se chama Idoso Geração Saúde, que nós realizamos desde o ano passado, em conjunto com a Praia Acessível. Existe um projeto aqui no Ceará, com estações em Fortaleza, na Praia do Cumbuco, e em breve outras duas praias, que é o de acessibilidade para pessoas com deficiência, baixa mobilidade, idosos, de acesso à praia, né? Com equipamentos de acessibilidade, com cadeiras flutuantes, com equipes de apoio. Então, a gente realizou algumas atividades ano passado, junto com o Praia Acessível, justamente de atividades não só lúdicas, né, e recreativas com os idosos, mas para que eles possam ter espaços também de manifestação de sua arte, sua cultura, principalmente a cultura popular. Então, nós chamamos os grupos de idosos do Centro-Dia, da Barra do Ceará, dos grupos de idosos de pastoral, enfim. Então, eles se apresentaram com os seus cantos, suas danças, suas atividades, né, de exercícios. Isso é muito importante, essa é uma forma da gente tanto dar esse apoio, fazer essa articulação para o protagonismo, como também incentivar a prática de atividade física. E aí, nesses espaços, a gente discute sobre saúde. Né? Então, não posso deixar de puxar também a sardinha para o meu lado, já que sou profissional de saúde, acabo sempre pensando em atividades assim. Esse é um projeto da coordenadoria. E na perspectiva do Conselho, né, na dimensão do Conselho, a gente tem um projeto instituído recentemente de lives, toda quinta-feira, às 16 horas, que é o Quinta Concedi. O Quinta Concedi, ele é um projeto de lives realizados com e para as pessoas idosas, né? Sempre com a presença de um conselheiro do CEDI, e os temas são os temas relevantes para a população idosa no Ceará, mas também em todo o Brasil. Nós tivemos recentemente a discussão sobre questões da saúde, do Outubro Rosa, dos cuidados com a saúde de uma forma geral, a perspectiva da saúde mental, tão importante nesses tempos, ainda mais importante, né?
nesses tempos de distanciamento, isolamento social, o enfrentamento à violência, a importância do voto para as pessoas idosas, né? de garantir o direito, de realizar, de estar ativamente decidindo e participar das decisões políticas. Então, a gente tem essa preocupação de estar discutindo sobre questões de saúde, tanto em lives, em redes sociais, porque isso tem um alcance muito grande, mas também no nosso dia a dia, nos nossos projetos, que por enquanto ainda não retornaram de forma presencial, porque o projeto Ceará Acessível, da Praia Acessível, por exemplo, eles estão com as atividades suspensas por conta ainda do decreto de distanciamento e momento de pandemia que a gente está vivendo, né? Para além do decreto, é a questão mesmo de segurança, de cuidado com a saúde, mas desejando que em breve a gente possa retomar nossas atividades presenciais lá no Praia. E já deixo até o convite aqui para outras pessoas e outros estados, vindo a Fortaleza, não deixem de conhecer a estação do Praia Acessível. Nós temos a da Praia de Iracema, a da Praia do Cumbuco e, muito em breve, a da Praia de Jericoacoara e Majorlândia. Isso é muito importante. Antes de passar uma outra pergunta, nós temos aqui a Maria Ayla Barros, que é conselheira do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Fortaleza. Que bom que você está conosco. Ela está te dando os parabéns, Vina, e dizendo com nossa presidente Vina Leite, né? Então, parabenizando o seu trabalho e toda a sua ação aí no Ceará. Temos também representantes de diversos conselhos municipais, né, do estado de São Paulo, Conselho Estadual do Rio de Janeiro está conosco também, mais uma vez, muito obrigada. E assim a gente vai fazendo essa conversa para a gente dar esse espaço aos conselhos estaduais, valorizando essa atuação e também trazendo essa questão, né, do PDL, né, do projeto de decreto legislativo, para sustar o decreto 9.893, que nos instituiu. E pegando um gancho, Vina, no relatório que a deputada Alice da Mata, relatora desse PDL, traz, ela fala assim, que a situação com a publicação do decreto 9.893 gerou uma situação de claro conflito de interesses entre fiscalizador e fiscalizado, onde ela coloca da seguinte forma: reduzindo o CNDI a uma espécie de colegiado de secretários do próprio... Desculpa, saiu aqui. Do próprio Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, esvaziando completamente a vocação democrática do Conselho como órgão de controle social e de articulação interministerial do Conselho. E aí eu te pergunto, com a sua experiência de docente, a sua experiência, né, agora de presidindo um colegiado, você já disse na sua fala, né, como você se posiciona pessoalmente, como o colegiado também se posiciona. Como você vê a sociedade reagindo a situações dessa, né? O fiscalizador sendo fiscalizado por ele mesmo. No nosso caso, é o presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, é o secretário nacional de promoção e defesa da pessoa idosa. Logo, ele é o ordenador de despesas e é também o gestor do Fundo Nacional da Pessoa Idosa. Como você vê essa questão, Vina? Lúcia, é claro um desconforto pelo que aconteceu né, a partir do decreto no ano passado, mas mais do que um desconforto, o que eu até já falei no começo, eu acho que isso é um projeto político muito claro que a gente está vivendo, né? E nem é do ano passado para cá, esse é um projeto que já vem há alguns anos aí se modelando, se fortalecendo, né? Buscando financiamento para hoje estar nessa situação. Eu acho que não só a pessoa idosa tem perdido espaço e direitos, né? Mas as chamadas, entre aspas, minorias, né?
Quando a gente fala minorias, parece que são grupos pequenos e não são. São grupos vulnerabilizados, mas que são fortes, porque são grupos grandes, né? Agora, a força é a força política, a força da mobilização. E o que existe é um projeto muito maior, e eu entendo assim, a análise que eu faço de uma leitura política, porque estudo sobre políticas públicas, é que existe um projeto que hoje se institui, e se a gente não tiver uma reação mais forte, ele vai ter outros desdobramentos, ele não parou por agora, né? A gente às vezes tem a impressão de que não, agora pronto, agora a gente perdeu os direitos, alguns direitos, passos atrás, retroagimos, retrocedemos nos nossos direitos, nas nossas conquistas, mas agora acabou. E não, a gente está vendo diariamente perdas de direitos, né? E uma situação complicada, porque isso não é só para as populações ou negras, quilombolas, indígenas, ribeirinhas, de idosos, de pessoas com deficiência. Há um ataque diário à nossa própria Constituição, à nossa democracia, ao nosso meio ambiente, com a nossa saúde. A gente vê cada dia parece um absurdo novo que nos chega, né? De preocupações com enfrentamentos políticos em detrimento da preocupação com a saúde da população. Uma preocupação muito maior com questões ideológicas do que com a vida da nossa fauna, da nossa flora, dos povos indígenas. Quer dizer, é um projeto político muito grande. A gente está falando aqui do decreto, mas isso é só uma parte de um projeto muito maior. E esse enfrentamento que a gente está falando aqui, eu acho que é um enfrentamento através desses encontros que a gente está promovendo, desses espaços, mas de outros, de onde a gente estiver. Se você faz parte de um grupo da igreja, provoque essa discussão dentro do grupo da igreja. Ah, mas não quero falar sobre isso porque é uma questão de política. Nós fazemos política todos os dias, em todas as decisões que nós tomamos na vida. Precisamos parar de associar a questão política a questões de partidos. Quando a gente fala de política, a gente está falando na convivência em comunidade. Há essa negociação daquilo que é preciso para a gente conviver de forma com qualidade e prazerosa na vida em comunidade, né? Para isso que se faz e se pensa política. É para isso, para inclusive defender as populações que são mais vulnerabilizadas. Então, se a gente não tiver estratégias de enfrentamento, e é nosso papel, enquanto pessoas do controle social, provocar isso daí, porque as pessoas estão muito desmobilizadas, desmotivadas, entristecidas, depois da pandemia, e isoladas. Então, se a gente não reagir de alguma forma, a tendência é que esse projeto terrível, né, continue e aumente e vá permanecendo, e a gente não quer isso. Então, onde você estiver, quem estiver nos escutando, se você estiver achando que não adianta, adianta sim. Ah, é porque eu sou só. Não, você não está só. E, de alguma forma, você pode se conectar pelas redes sociais, nos grupos, procurando conselho no seu município, procurando as entidades que possam estar fazendo essa discussão, se aproximando, porque a gente precisa, de fato, se organizar mais ainda, né, para se enfrentar. Certo. Obrigada, Vina. Temos aqui uma pergunta do presidente do Conselho Municipal de Bananal, o Persson Silva. Ele coloca: esse papel formador que você proclama para o papel dos conselhos encontra limites com um perfil tecnocrático que se distancia da natureza política desses organismos? Como lidar com isso? E ele, na sequência, complementa: e como você, Vina, vê o conflito de interesses que se estabelece com a representação de entidades de atendimento nos conselhos, na medida em que o acordo com o artigo 52 do Estatuto do Idoso são objeto de fiscalização das ações, da ação dos conselhos? Aqui também, antes de passar para você, dizer que nós estamos aqui com o Conselho Municipal de Teresópolis, Josenilda
de Roraima diz: ações exitosas devem ser compartilhadas, te parabenizando, Vina. E também temos Neuci Rodrigues, né, convite muito tentador sobre a sua fala. Então, te passando as perguntas do Pércio sobre esse papel, né, dos conselhos, se encontra limite com o perfil tecnocrático e se, como você vê esse conflito de interesses de representações de atendimento nos conselhos, na medida que o acordo, né, que o que estabelece o estatuto, diz que elas serão fiscalizadas pelos conselhos. É uma pergunta para todos nós, né? É uma provocação para todos os conselhos e conselheiros. É claro que alguns conselhos têm um perfil um pouco mais técnico, né? Outros um pouco mais político. Eu acho que como lidar com isso é um pouco o que eu já falei. Eu acho que da formação cidadã de todo brasileiro, porque a gente tem que pensar que os espaços de discussão política não estão dentro das universidades ou não estão dentro dos conselhos apenas, né? Eles têm que estar em todos os lugares, em todas as rodas de amigos quando estão conversando, entendeu? A gente exercita e estuda política até nesses espaços de informalidade. Estudar política não é só você abrir os livros e os teóricos, né, clássicos, né, ou clássicos e mais contemporâneos para falar sobre política. Eu acho que a política eu acho que esse é uma boa abordagem de você normalizar a discussão política na vida do brasileiro, né? Os outros povos, outras nações costumam fazer isso porque eles têm dentro da formação, dentro das escolas, já essa discussão. Nós temos nas nossas. Quando um professor, dentro de sala de aula, fala sobre política, como é que as pessoas reagem? Né? As famílias enfrentam, inclusive, que esse professor está querendo catequizar os meus filhos, né? Falando sobre política, deve ser um esquerdista. Diz logo, coloca logo numa posição partidária, quando, na verdade, a política tem que ser tratada na mesa de jantar de nossas famílias, nas salas de estar, nas rodas de amigos, a gente tem que falar. E aí nas escolas também. E por isso mesmo que esse projeto político que eu falei, ele fere tanto os interesses da educação brasileira, né? Ele tira recursos, ele coloca famílias contra os professores, demoniza a universidade pública. Vocês acham que isso é por acaso? Não é, é projeto político mesmo. Para que a população fique contra a universidade pública, um absurdo. Ele tira recurso, né? Ele aprisiona os recursos, ele destituiu, inclusive, também os reitores das universidades, tirou a legitimidade de quem era eleito, quem foi eleito pela comunidade acadêmica, para dizer quem ele indicaria para reitores dos institutos federais, das universidades federais, quer dizer, a mesma coisa, a mesma atitude, e isso não é coincidência. Então, a gente precisa, agora falando para dentro da nosso cotidiano nos conselhos, a gente precisa discutir também isso, discutir política dentro dos conselhos, porque o conselheiro, ele também não chega pronto no conselho, né? A gente tem essa ilusão, porque eu virei conselheiro, e aí agora eu sei tudo sobre o Conselho de Direitos, sobre a política de direitos do idoso, no caso que a gente está tratando. Não, ele precisa também de formação, de discussão, e foi a primeira coisa que a gente pensou dentro do CEDI, fazer uma formação, né? Uma formação, na verdade, foi uma qualificação, algo mais rápido, de uma carga horária de um dia só, de 8 horas, de formação, mas que foi uma oportunidade de discussão política também, e já tem um desdobramento para realizar nos municípios e fazer acontecer de outras formas, que já puxou a discussão das lives, que as lives também são espaço de discussão política. Então, assim a gente vai quebrando esses limites tecnocráticos, né, desse perfil mais tecnocrático, e trazendo essa pessoa, instigando, estimulando para a discussão política. É uma forma, inclusive, da gente enfrentar essa questão das entidades, dos atendimentos nos conselhos, com o objeto da fiscalização que você está colocando aqui, Peço, a quem eu agradeço a pergunta,
Mas eu acho que é isso, é a gente fazer dois movimentos, o de dentro, nos espaços onde a gente está, mas pensando para fora, nesse movimento para fora mesmo, fora dos espaços da nossa também caixinha, que a gente está muito acostumado a falar para nós mesmos, mas aí a gente precisa falar para outras pessoas, né? É isso. Sem dúvida. Só fazendo, né, um esclarecimento, né, o artigo 52, né, só para ficar ilustrar o que o Perso perguntou e a Vina acabou de nos responder. No artigo 52 do Estatuto diz o seguinte: as entidades governamentais e não governamentais de atendimento ao idoso serão fiscalizadas pelos conselhos do idoso, pelo Ministério Público e pela Vigilância Sanitária e outros previstos em lei. E aqui também aproveito para fazer um esclarecimento, porque a gente, com a nossa atuação em conselhos, muitas vezes a gente escuta as pessoas falando e lendo esse artigo, Vina, não sei se você já teve, já escutou dessa forma, que as pessoas leem esse artigo dizendo assim, serão fiscalizados, como se fosse assim, primeiro pelo Conselho, depois pelo Ministério Público e Vigilância, como se tivesse, né, uma ordem, né, uma hierarquia. Não é pelos os conselhos, Ministério e Vigilância Sanitária, até porque o Conselho ele vai fiscalizar a política pública, o que está, aliás, tanto que tem no artigo anterior dizendo que essas instituições elas devem, né, procurar os conselhos e fazer a sua inscrição dos seus programas e ações, justamente para que os conselhos possam acompanhar. E, então, isso é importante também fazer esse esclarecimento para que as pessoas entendam isso. Ela é fiscalizada por esse trio, né? Não é pelo Conselho, e depois o Ministério Público, e depois a Visa, muito pelo contrário, são os três juntos. Então, isso é importante. E você trouxe um dado, uma questão importante, Vina, que me instiga para fazer uma provocação que está chegando aqui. É o seguinte, você fala da educação, nós sabemos que o analfabetismo, né, entre a população idosa é altíssima, principalmente na região da atuação do CEDI, que é o Nordeste, né? E a provocação que chega é o seguinte, erradicação do analfabetismo é possível para essa população idosa? Essa é a provocação. E a outra provocação é o seguinte, você como governamental vê a necessidade, né, tem aí as representações de diversas secretarias estaduais no CEDI, né, e uma das coisas que aconteceu com o CNDI é justamente a quebra, né, da transversalidade, deixando o CNDI simplesmente com a representação de um único ministério. Como você vê essa essencialidade da transversalidade na discussão das políticas públicas? Hoje no Ceará, por exemplo, hoje eu digo do ano passado para cá, nós fizemos dentro da coordenadoria e também do conselho, revisitamos o texto da política estadual, porque entendemos que ela não dava mais conta das necessidades da nossa população idosa, já precisava ser revista, dentro, inclusive, dessa dimensão da educação, que não é só a erradicação do analfabetismo, né, mas também também, porque é muito importante, mas é também pensar, por exemplo, no idoso com qualificação, com formação para voltar ou continuar no mercado de trabalho, é uma formação sociopolítica, cultural. Então, a educação é muito ampla, né? Por isso ela é tão forte. Então, é essencial. O Estado do Ceará, respondendo um pouco também aqui ao questionamento, o Ceará tem 184 municípios, né? Destes 160 com conselhos municipais ativos, atuantes, né? Não só criados, e que tem nos provocado no Conselho Estadual essa necessidade também de discussão política, né? Então, as pessoas estão muito desejando fazer essa discussão, o que é que a gente pode fazer, o que mais a gente pode fazer para ter nos municípios nossas políticas implementadas. Em primeiro lugar, tem implementada. Se não está boa, está frágil, precisa melhorar, mas
precisa pelo menos estar implementada. Recentemente a gente fez o lançamento de um projeto pela coordenadoria, que é o Município Cearense Promotor da Política do Idoso, através de oficinas, qualificação, certificação, para que os municípios possam, primeiro, ter conselho, eles têm que ter o conselho, esse conselho tem que estar atuante, ativo, atuante, precisa ter um plano de ações com dotação orçamentária, porque sem recursos a gente dificilmente consegue as coisas, então a gente precisa que os municípios contemplem nos seus planos a dotação orçamentária, e isso seja apresentado até o final do ano, num grande seminário que a gente vai promover. Então, esse é um movimento para que os municípios tenham suas políticas, há um movimento dentro do Estado, a coordenadoria e conselho, para que o Estado do Ceará tenha uma política mais atualizada, moderna. Nesse momento, ela está aguardando ser avaliada, né? E foi apresentada à Assembleia Legislativa do Estado do Ceará e a gente aguarda a votação para que ela seja aprovada. E nela, sim, trazemos a dimensão da questão da educação, né? E quero dizer para você que, como o Paulo Freire, como o meu mestre Paulo Freire, sou uma sonhadora, então eu acredito sim que a gente possa erradicar o analfabetismo funcional e transformar a educação brasileira, né? Que não é só ofertar anos de estudo, mas uma educação que seja crítica, reflexiva, transformadora dessa sociedade que a gente deseja, por aí. Obrigada, Vina. E também a Neuci, ela fala assim, concordo muito com a sua fala, Vina, no que tange a política, realmente não se deve misturar a política partidária com as políticas públicas, que precisam ser discutidas e implementadas em todos os segmentos, e com certeza dentro dos conselhos. E aí eu só retomo a provocação que foi feita aqui sobre a transversalidade da política, né, que eu fiz um paralelo com a destituição do CNDI legitimamente eleito, não há mais transversalidade da discussão na política nacional do idoso, porque só o Ministério detém as 3 vagas, né, os 3 assentos, que são 3 secretarias do mesmo Ministério. E você que atua representando o governo do Ceará no CEDI, eu sei, né, da composição das outras secretarias. Gostaria que você falasse um pouco sobre a importância, a essencialidade da transversalidade dentro dessa construção das políticas públicas. Aí você, com a sua experiência de gestora, né, e também, né, da sua experiência de cidadã. Né? Não só a transversalidade, eu acho que a interdisciplinaridade, intersetorialidade, né? Porque a gente conversar de forma mais próxima ainda, não é cada um pensa o seu, a gente se encontra e apresenta o que pensou. Né? Na verdade, é a gente pensar junto. A saúde pensar junto com a educação. Eu tenho sempre essa preocupação lá na coordenadoria, até porque a coordenadoria tem uma missão de articular entre os setores, né? Entre a Secretaria da Educação, a Secretaria de Saúde, da Proteção Social. Apesar da gente estar abrigada dentro da Secretaria de Proteção Social, mas a gente faz essa articulação, interlocução com as outras. Então, dentro da Secretaria de Educação, que projetos, que perspectivas são pensadas para a pessoa idosa? Na saúde, né, o núcleo da assistência e da atenção à saúde para a pessoa idosa. Então, se a gente não fizer dessa forma, fica muito fragmentado e não é isso que a gente quer. Mas eu tenho a sorte de estar num estado, né, como o estado do Ceará, que tem uma política que pensa para a sua população idosa, que garante o direito, que procura garantir o direito, enfrentar as desigualdades, né, que dá condições para a gente fazer isso, porque é muito difícil a gente estar em estados, por exemplo, que tem que fazer um enfrentamento com a política de Estado e ainda a política do governo federal, que só quer dizimar nossos direitos, só quer acabar com os nossos recursos. Né? Essa é a proposta deles, esse é o projeto político deles. Né? Assim eu entendo, e defendo que a gente reaja justamente com relação contra esse projeto absurdo, né, de retirada dos direitos e decisões monocráticas, fascistas,
ditatoriais, onde um manda e os outros obedecem, né? E eles fazem isso entre eles mesmos, quando o próprio presidente desfaz o que o seu ministro da Saúde um dia antes determinou, né? Divulgou que seria. Então, eles mesmos fazem isso entre eles. Então, a gente tem que fazer esse enfrentamento. O Brasil vive em situações diferentes. O Nordeste tem uma posição política de enfrentamento, é notório desde sempre, desde as eleições. Então, a gente precisa continuar com essa posição, mas, é claro, entendendo que a gente precisa sempre manter espaços de diálogo, né? Nós não queremos uma guerra, nós queremos que as pessoas se aproximem, a gente pense nas necessidades, nas situações da coletividade, não na individualidade, seja ela de que partido for, de que lado for. E você, Virna, com a sua fala e com o que eu conheço também, né, do trabalho desenvolvido aí por vocês no Estado, eu gostaria de propor, se você aceitar, um encaminhamento da nossa live, que seria, você toca muito e de forma contundente na questão da formação política. Então, eu gostaria de tirar um encaminhamento e fazer um desafio para nós, né, nós da rede, nós, né, dos conselhos, para a população em geral, da gente tirar um seminário para a gente discutir, pode ser um seminário virtual, um fórum virtual, o nome aí a gente depois faz adequação. Um webinário, né? Um webinário é justamente a formação política na construção das políticas públicas. Perfeito. Porque eu vejo, e você traz Paulo Freire, eu também, né, atuo, né, nesse diapasão dele, né, a gente muda as pessoas e as pessoas mudam, né, a sociedade. Então, eu gostaria de saber se você aceita esse desafio, /provocação, /encaminhamento, para a gente pensar junto. Nós já temos, hoje nós estamos na 11ª live, nós podemos trazer esses conselhos que já deliberaram, né, o apoio ao PDL 454, como vocês, né? A gente tem, a semana que vem, nós estaremos com o Piauí, né? Depois estaremos com Alagoas, né? E tem outros conselhos que estão deliberando também. Então, se a gente tiver até a formação desse webinário, esses 12, 13 conselhos, nós já temos um número grande de estados para a gente ir discutindo. Poderia nos tirar um encaminhamento da live nesse sentido? Eu vou fazer uma contraproposta para você, porque nós temos dentro da coordenadoria, nas nossas ações planejadas para 2020, uma formação para conselhos e conselheiros, justamente uma formação sociopolítica, né? E aí tínhamos pensado, dentro da coordenadoria, ofertar essa formação para os conselhos e conselheiros apenas do Ceará. Mas eu acho que a gente pode pensar ampliado, então, né? A gente extrapolar as barreiras e a gente te apresentar a proposta dessa formação. A gente chamou formação, mas, na verdade, era um momento formador, né? O que a gente fala em formação, pensa logo numa carga horária grande, mas era um momento formador. Então, a gente fazer juntos, né, para os estados interessados, todos os municípios estiverem interessados, a gente fazer de forma ampliada o webinário, né, junto com a coordenadoria, que é a COPID, a que eu participo, com a interlocução com o CEDI e agora com a rede. E aí eu complemento o seguinte, a gente tira como encaminhamento o webinário, né, de formação sociopolítica, né, na construção das políticas públicas. E aí a gente faz esse acerto. Claro que é bem-vindo, né, a gente ter vocês, né, com essa experiência e com essa abertura que você está nos dando do estado do Ceará, isso é importantíssimo. Mas eu acho que é um grande encaminhamento, até porque se a gente não avançar nessa formação de formação política, sociopolítica, como você trouxe, a gente sempre vai estar discutindo o mesmo dentro dos conselhos. E aí, realmente, a gente tem isso aí, né, como suprapartidário. Então, isso é importante, Sim. que as pessoas entendam que nossa participação,
primeiro, ela é voluntária, é de relevância, mas é voluntária. Sendo voluntária, nós não recebemos por isso, porque algumas pessoas até me questionam, assim, mas vocês ganham, né? O conselheiro ganha quanto, né? Ganha quanto, né? Então, eles acham que a gente tem, assim, apesar de nós termos esse viés da discussão da política pública como democracia participativa, nós não temos o recebimento da democracia representativa, né? Dos legislativo Brasil afora e da nossa própria Câmara dos Deputados. Então, eu acho que esse é importantíssimo, depois a gente amarra. Agora, o que a gente gostaria também, que eu gostaria também de propor, é uma provocação, e talvez até sair como encaminhamento, além desse, que já é um grande encaminhamento, a gente pensar essa formação. Eu lembro que quando a gente iniciou esse programa de lives, nós tínhamos a discussão, é claro, dos direitos fundamentais. E uma discussão que agora eu trago para você, para a gente sair só do viés educação e saúde, dos direitos fundamentais. Inclusive, foi, né, eixo da conferência estadual, né, que eu estive aí com vocês também, o CEDI me convidou e foi muito bom estar com vocês nessa grande discussão. Dos direitos fundamentais, vocês estão trabalhando esses direitos fundamentais de forma, vamos dizer assim, iguais, ou vocês, assim, transporte, habitação, qual é o direito fundamental mais demandado aí para o CEDI, aí dentro da sua atuação como governo? Lúcia, você sabe que esse é um ano que mudou a história da humanidade, né? É o ano do enfrentamento à situação da pandemia de coronavírus, então o direito fundamental que temos enfrentado, assim, buscado pela a sua defesa, é o direito à vida. É o direito que a pessoa idosa tenha a garantia da assistência à saúde para manter sua vida, dignidade humana. O direito à moradia também é o espaço de abrigamento. Essa foi uma preocupação nesse período, né? Porque as pessoas nas instituições de longa permanência de idosos se sentiram mais vulnerabilizadas ainda pela situação do vírus, então a gente teve essa preocupação de dar apoio às instituições de longa permanência, com o uso, inclusive, do recurso do Fundo Estadual, do FACE Ceará, aqui no Ceará, para a compra de equipamentos de proteção, dando todo o apoio às ILPIs, para que elas pudessem garantir a vida dos seus idosos, né? Eles se mantivessem apoiados para poder manter os seus idosos. E, na medida que a gente vem recebendo as demandas também de enfrentamento à violência, à violação de direitos, né, a gente também tem procurado dar os encaminhamentos pelo CEDI a essas situações. Então, primordialmente o direito à vida, a viver de forma digna, com bons cuidados e assistência à saúde. Essa é a nossa preocupação. Teve presente durante todo o ano e vai continuar sendo. Perfeito. Nós também estamos com a Eurídice Marçal, ela é do Conselho Municipal de Ceará Mirim. Está conosco, isso é muito bom. E, Vina, a gente está caminhando já para o nosso final de live, a gente está tirando alguns encaminhamentos. Além desse, você teria algum, né, como de encaminhamento que você tem acompanhado? Eu sei tive o prazer, né, a honra de ter sido convidado pelo CEDI para estar com vocês nessa qualificação, como você falou. E uma das questões importantes, eu lembro, que foi falado sobre a questão do fundo, né? Teve o Ricardo, né, se não me engano, falando sobre essa questão do fundo. Você falou agora da utilização do fundo, né, estadual nesse auxílio emergencial às LPIs. Na sua experiência aí de gestão, né, de coordenação, quais são os grandes desafios, né, e como vocês têm, né, um grande número de municípios com o Conselho Municipal implantado, quais são os grandes desafios para a implantação do Fundo Municipal
dentro do estado do Ceará? O Ceará vive as mesmas dificuldades que muitos outros estados e municípios, né? Os municípios cearenses vivem também as mesmas dificuldades que outros municípios brasileiros. O próprio conselho continuar atuante, continuar ativo, apesar de todas as dificuldades e contextos políticos que vivenciamos na atualidade, e de fortalecer os fundos, né? O fundo estadual e os fundos municipais também, porque é através deles que a gente consegue, né, executar muitos projetos de apoio à sociedade civil, né, especialmente a população idosa, especificamente, né, com o uso desse recurso, a população idosa. Então, veja, muitas entidades conseguiram, através do recurso do fundo, do ano passado para cá, realizar muitas ações, execução de projetos que enfrentaram a violência, né, que foram voltados para o enfrentamento da violência, da violação de direitos. E quando a gente fala no enfrentamento da violação de direitos, nesse fortalecimento da rede de proteção, a gente também está falando em enfrentamento da pandemia, porque as pessoas pensam logo assim, enfrentar a pandemia quer dizer só a questão do leito no hospital, ou a medicação na unidade de pronto atendimento, não é só isso. Porque a gente sabe da repercussão que essa pandemia trouxe para as famílias, dentro das ILPIs, dentro dos centros de referência. Então, a gente precisa estar atento para apoiar as entidades, né, quando recorrem e querem utilizar, e precisam e devem utilizar o recurso dos fundos para isso. Né? A gente precisa pensar no fortalecimento da rede de proteção. Sair um pouco também da perspectiva do só assistencial e das atividades mais recreativas, que também são importantes, mas traçar estratégias para trabalhar com o fortalecimento da rede de proteção. E a gente tem, sim, dentro da comissão, né, de análise de projetos e do FACE, tido um carinho especial na análise de projetos com essa perspectiva. E tem incentivado os conselhos municipais também a fazerem o mesmo, né? De pensar em projetos para fortalecimento da rede de proteção à pessoa idosa. Aí me ocorre... E, Lúcia, só te vontade. respondendo, eu acho que esse é um grande encaminhamento do nosso encontro, e a gente planejar e realizar ainda esse ano esse webinário de formação sociopolítica para conselhos, conselheiros, né, e sociedade civil interessada, eu acho que já é um grande passo que outros possam ser dados, né, nos próximos encontros, já que o projeto de lives continua. Se Deus quiser. E eu acho importante também uma sugestão de um outro encaminhamento, Vina. Você falou, e uma das coisas que a gente vivencia dentro dos conselhos, a dificuldade das pessoas, dos conselhos entenderem que precisam desenvolver um plano de ação e, como você falou, com dotação orçamentária. Eu acho que isso poderia ser pensado como um encaminhamento de como a gente atingir, né, essa forma, não só na formação, né, que a gente está pensando, mas eu acho que é um segundo encaminhamento de fortalecer, de valorizar e de formar essa entendimento dentro dos conselhos que o plano de ação com a dotação orçamentária, como você bem trouxe, ela é indispensável, até para você depois fazer um relatório final, né, da sua gestão, do seu trabalho, para o próximo colegiado que virá. Então, eu acho que esse é o encaminhamento de dar visibilidade a esse plano de ação e com as dotações orçamentárias. Eu acho que isso pode ser também uma formação, vamos dizer assim, indireta, né, que a gente pode estar propiciando, né, a todos os conselhos. A gente sabe que isso, nos conselhos estaduais, assim, é um ponto mais debatido, mas em muitos conselhos municipais nem tanto, né? Então, a gente, de repente, pode tirar como um segundo encaminhamento desse nosso bate-papo. E antes de passar para os encaminhamentos, né, eu gostaria só de fazer uma outra pergunta aqui que chega como provocação, que fala o seguinte, até também está embasando um pouco no relatório da deputada Alice da Mata,
quando ela fala, né, da destituição do colegiado, né, quando ela faz o relatório favorável ao PDL, né, que pede a sustação do decreto, ela coloca a seguinte questão. A preocupação, né, que advém, né, da edição do decreto 9759, como você falou, esse decreto que foi de 11 de abril de 2019, que promoveu a extinção de uma série de órgãos colegiados que permitiam a participação social no controle e fiscalização das ações do poder público em diversas áreas, mas que teve seus efeitos sustados, né, por uma decisão do STF, né, que apreciou e considerou ilegal. Então, gostaria só de provocar, dentro dessa questão da participação social, o que podemos fazer, além desse webinário, além das suas realizações aí, né, do seu trabalho, além da sua experiência na universidade, para o cidadão entender que esse processo vem, né, a base desse processo da participação social é cada um de nós. Como fazer, você como uma educadora, formadora? Eu acho que a gente, durante todo o nosso bate-papo aqui hoje, teve várias ideias, né? Meio que deu várias sugestões. Eu acho que... eu tenho certeza que cada um fazer também nos espaços onde está, né? Família, comunidade, igreja, escola, mundo virtual. Eu acho que sempre se posicionar, nunca se temer pela posição. Eu acho que o medo ele nos imobiliza e nos tira o poder, né, de enfrentar situações. Então, vão tentar sempre nos intimidar, vão tentar sempre tirar nossa voz. No mundo dos esportes, da cultura, né? Dos conselhos, então que a gente enfrente isso e de forma, eu acho que o mais coesa possível. Eu acho que, Lúcia, a gente tentar que todos os estados tenham essa mesma perspectiva, e a gente se aproxime. Eu acho que a gente ter uma coesão de todos os estados, ou pelo menos a grande maioria, já é uma grande forma da gente enfrentar o que está posto. Perfeito. E tudo que a gente já vem falando aqui hoje durante a manhã. Perfeito. Então, para a gente ir encaminhando, o Pércio faz uma provocação de como o Legislativo do Ceará, né, pode ajudar nessa aprovação do PDL. A Liliana, né, Liliana Rangel, nos parabeniza, um grande abraço para nós. Outro para você, ela está conosco, né, nessa perspectiva que ela coloca aqui da nossa presidente nacional. Muito obrigada, Liliana. Parabenizando você, Vina, que é lutadora Vina do CEDI Ceará. Do nosso Ceará, beijo nos corações, né? Então, vamos indo para o encaminhamento e fica essa provocação do Pércio, né, de como o Legislativo do Ceará, como o Ceará pode ajudar nessa aprovação do PDL. Certo, Lúcia? Os encaminhamentos são esses que você já listou, né? Não, é que a provocação dele, né, é nesse sentido. Então, eu vou passar para os encaminhamentos, né, vou chamar a Carol, né, só para fazer o fechamento da live, mais 2, 3 minutos, e a gente já encerra. Carol. Só um minutinho. Bom, essa live, então, abordou a questão da existência do projeto do Decreto Legislativo, o PDL 454 de 2019, de autoria do deputado Chico D'Angelo, que objetiva a sustação no Decreto 9893 de 2019, que destituiu o colegiado legitimamente eleito do Conselho Nacional da Pessoa Idosa, CNDI, e o reestruturou, trazendo grave violência institucional às pessoas idosas de todo o país e também ao restante da população.
Conforme foi abordado, o PDL 454 de 2019 já tramitou pela Comissão do Idoso na Câmara dos Deputados, na CIDOSO, com um relatório muito favorável à sua aprovação e agora precisa ser pautado em regime de urgência e levado à votação, à aprovação no plenário da Câmara dos Deputados. Dessa live, extraímos os seguintes encaminhamentos. Então, tivemos o primeiro, a criação de um seminário virtual, um webinário, pela Rede de Conselhos de Pessoas Idosas da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, em parceria com os conselhos estaduais e municipais, para a discussão da formação sociopolítica na construção das políticas públicas para conselhos, conselheiros e sociedade civil interessada. Um segundo encaminhamento, a questão da formação de conselheiros estaduais de direitos das pessoas idosas. E um terceiro encaminhamento, valorizar e propagar o entendimento dentro dos conselhos que o plano de ação com a dotação orçamentária é indispensável, dando-lhe visibilidade e transparência nas ações. Seriam esses os encaminhamentos, Lúcia. Então, perfeito. Só colocando aqui, antes de finalizar, que o Pércio coloca, né, se um governo está propondo, né, o genocídio, nós, pessoas idosas, vamos nos acovardar, né? A Vina também está finalizando aqui, só tem mais uma pessoa que colocou, a Maria Ponciano, colocou que a questão da política partidária, essa divisão, né, de política partidária e política pública, ela disse que é difícil, que não acontece. Ela coloca em outras palavras, mas eu não estou usando... essa separação de política partidária com política pública é teórica. A Josenilda coloca também, né, nessa linha que a gente falou do webinário, né, podia pensar em representantes de conselhos apresentando propostas locais, ela traz essa complementação. Então, finalizando, que eu sei do seu compromisso, Vina, agradeço imensamente, né, a sua disponibilidade, a sua como pessoa, a sua como CEDI Ceará, o apoio, né, recebido por vocês, como deliberação, isso é importante que se diga, a gente sempre está buscando a deliberação do colegiado, justamente por aquilo que você pontuou no início da sua fala. Agradecemos a Suelen, né, por estar conosco nesse momento, ajudando aí nessa parte dos encaminhamentos, a Carol, né, presidente do Conselho Municipal de Bauru, eleita ontem para o Conselho Estadual de São Paulo, né, parabéns, Carol. Vina, é com você para suas considerações finais e a gente fecha a live com a sua fala. Muito obrigada. Só agradecer, Lúcia, agradecer o convite para estarmos aqui conversando, nos educando, aprendendo, trocando, né? E colocar à disposição mais uma vez para a construção do nosso webinário e outras propostas e outros desdobramentos que venham após o webinário também, é claro, e incentivar a todos e animá-los. Eu acho que a gente precisa animar uns aos outros quando a gente está mais desmotivado. É isso, gente. Boa sexta-feira, bom final de semana a todos vocês, até breve. Obrigada. Obrigada, Vina, obrigada a todos. E semana que vem, no mesmo horário, com o Conselho Estadual do Piauí. Gratidão. Obrigada. Tchau, tchau.